está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Para viver natural, para ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados com profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação. Natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem, agora são 8h35 aqui, a conversa não para, né? Sempre muito conteúdo no programa Conversando sobre Saúde da Bifarma. Hoje no programa Conversando sobre Saúde, a doutora Márcia, ela vai entrevistar o doutor Esmeraldo Ribeiro da Costa Filho. Um tema muito interessante, ele vai estar falando. Ele é neuropediatra, né? Neuropediatria, a especialidade dele, psicoterapia, psicanalítico, professor do curso de medicina da UEM. E aqui em Paranavaí, ele atende na rua Silvio Vidal, número 2120, no Pronto Saúde. O telefone é 3422-3521. Bom, enquanto eles se ajeitam aqui nos microfones para começar a falar com a gente, vamos falar a dinâmica do programa. Na verdade, a dinâmica do programa é sempre a mesma. Você pode ligar, pode fazer a sua pergunta ao vivo. Vamos abrir para fazer uma ao vivo, duas, né? O resto pode falar que a Dani anota, ela está aqui toda animada, vai escrever para atender todo mundo, né? Então, o Paulinho também está por aqui, doutora Márcia. Você pode ligar também e fazer sua pergunta, não precisa falar no ar, anota, a Dani anota e passa para a doutora Márcia passa ao doutor. Essa é a dinâmica do programa. Agora, se você não tem nenhuma pergunta, mas está ouvindo o programa, você pode deixar o seu nome. Liga para cá, 3446-2114, 3446-2107, deixa o seu nome e você vai concorrer no final do programa, exatamente daqui a meia hora, a uma cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma, belíssima, tá bom? Pode continuar ligando. Agora são 8h37. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Hoje nós temos um prazer muito grande de estar conversando aqui com o doutor Esmeraldo. Ele veio de Maringá especialmente para estar nos passando alguns quesitos sobre o que nós iremos conversar adiante. E é um profissional que está trazendo grandes somas aqui em Paranavaí para nós. E vamos então, doutor Esmeraldo, bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia aos ouvintes. Vamos então começar o assunto. Hoje os pais são muito bem-vindos aqui no nosso programa. E nós vamos estar falando um pouquinho de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então,
vamos ver o que é essa síndrome, esse transtorno, né, doutor Esmeraldo? O que a gente pode estar falando sobre isso? O próprio nome já diz, né, que é um transtorno, é algo que causa prejuízo escolar, prejuízo social. É um transtorno que se caracteriza por uma falta de atenção, né, e por uma agitação e por impulsividade. Isso que caracteriza o que a gente chama de essa sigla TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E qual é a incidência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na população em geral? Então, Márcia, isso é importante a gente deixar claro, porque a hiperatividade, todo mundo pensa que tem, assim, excesso, né? Geralmente nas salas de aula, os professores acham que tem aí uma quantidade enorme de crianças hiperativas, né, dentro desse transtorno. Na verdade, o transtorno em si, ele geralmente é de 5 a 8% das crianças que tem isso. Só para ter uma ideia assim, então numa classe mais ou menos de 40 alunos, você vai ter em torno de 3 crianças com esse problema. Seria de 5 a 8%. O que nós costumamos a ver, às vezes é até um mau diagnóstico, né, dos professores ou dos pais, até uma expressão mal utilizada, meu filho é hiperativo, né? Exatamente. E nós vemos que às vezes, por falta de conhecimento, os professores ou pais ou diretores, né, de escolas acabam incluindo esses alunos nessa classificação, né, doutor? Exatamente. É por isso que é importante o diagnóstico, né? Senão você começa a ver qualquer tipo de agitação como um transtorno de hiperatividade. Então, esse transtorno, ele tem que ter no mínimo estar acontecendo em torno de 6 meses, pelo menos 6 meses. Ele tem que estar presente em casa, tem que estar presente na escola também, que são os 2 locais onde mais a criança fica. Se acontece apenas na escola e em casa você não tem esses sintomas, você tem que às vezes procurar outras causas dessa hiperatividade que não o transtorno, né? Então a hiperatividade é um sintoma, não é um diagnóstico. Certo. É como febre, é como tosse. Então a gente tem que ela é causada por outro elemento que se manifesta dessa maneira. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de hiperatividade que não é o TDAH. Por exemplo, um respirador bucal, né? Crianças que têm hipertrofia de adenoide, que não dormem bem, que roncam à noite, né? São crianças que podem estar apresentando hiperatividade e déficit de atenção por falta de oxigenação no cérebro de noite, por dormir mal. Então elas ficam hiperativas, ficam desatentas na sala de aula, mas isso não é o TDAH. É uma outra doença então e que causa uma sintomatologia semelhante. Exatamente. E, doutor Esmeraldo, e como se faz o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Então, esse diagnóstico é importante, então, que seja feito através de informações da escola, principalmente. Tá? Então você precisa sempre de um relatório da escola, onde os professores colocam digamos, os sintomas que eles acham que a criança tem na escola, e a gente, na hora da consulta, você vai estar ouvindo os pais trazendo esses sintomas. Esses sintomas são, assim, descritos no que a gente chama de DSM-4, que é o Manual Estatístico de Desordens Mentais, que é da Academia Americana de Psiquiatria. Esse manual tem 9 critérios de hiperatividade e 9 de desatenção. 101.9. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma.
Abifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Agora são 8h42, que bom, né? Que tema maravilhoso, que especialidade fantástica. O doutor Esmeraldo Ribeiro da Costa Filho, ele que é professor do curso de medicina na UEM. Bom, preparado, né? Aqui vem os talentos que eu vou te falar. E a Bifarma aqui com muito carinho, levando para os ouvintes esse conteúdo tão rico. Você que está em casa, tem alguma dúvida? Você percebeu, né? Tem muita gente que acha que, meu filho já tem esse problema. E não é, tem que pesquisar, tem que analisar, né? Então, se você tem alguma pergunta, ligue para cá, 3446-2114, 3446-2107. Não precisa falar no ar se não quer. A Dani anota, a doutora Márcia pergunta e o doutor responde. E para quem não tem pergunta, continue ligando, 3446-2114, 3446-2107. Para concorrer uma belíssima cesta de cosméticos no oferecimento da Bifarma. Deixa eu falar aqui um detalhe interessante, sabe? Esse doutor, além de ser tudo isso, neuropediatra e professor, ele tem uma moto que parece um avião, viu? Deixa eu ver de moto, ô doutor. De Maringá pra cá? Opa, de motocicleta. Piloto há 30 anos. Olha que maravilha. Esse é o hobby dele. Por isso que ele é tranquilo, né? Então são 8h44. Então, continuando o seu raciocínio, nós fizemos o comercial. Então o senhor poderia estar continuando com... Sim, eu estava dizendo sobre os critérios para você poder fazer o diagnóstico. Então são 9 critérios de hiperatividade e 9 de desatenção. Então a gente pontua isso para ver se a criança está dentro desses critérios, né? E além desses critérios, você também pega a escola para ver o que essa criança apresenta na escola. Somando-se isso, né, você faz o diagnóstico de... conversar com os professores, com Sim. Geralmente a gente pede um relatório escolar, né, porque é importante, um período que a criança fica lá de 4 a 5 horas dentro de uma sala de aula, o professor está apto, vamos dizer, para pelo menos referir a conduta da criança, como é que essa criança se comporta dentro dessa sala de aula. E isso é elemento importantíssimo para nós dependemos dos professores. O diagnóstico não é só do médico, ele precisa dos pais e dos professores, né? É uma equipe. E geralmente você precisa de um psicólogo, de um psicopedagogo. Esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sempre deve ser tratado, né, diagnosticado e tratado por uma equipe multiprofissional, né, incluindo os pais. Correto. É importante os ouvintes terem essa noção, né, de que o tratamento, de que todo o tratamento vai ser feito com um psicólogo, com um médico e os pais dando o suporte ali por trás, né? Exatamente, porque se você não tiver essa parceria, que eu chamo, né, você não consegue tratar. Só dar remédio não é solução para o problema. Correto. Precisa ter o entendimento desse professor que está com essa criança, compreendendo que ele tem um problema que é biológico, né, que ele não está fazendo aquilo de malandragem, mas é um problema biológico que ele tem, neurobiológico, e os pais também compreendendo o que está acontecendo para poder a criança não ser, digamos, mal interpretada, né, nessa situação. Uma pergunta minha, doutor Esmeraldo: os professores estão preparados para lidar com essas situações? Muitos professores já, depois assim, porque esse diagnóstico de TDAH, ele é relativamente recente, né? E ele vem ao longo do tempo sendo divulgado na mídia, né? Livros que vão aparecendo, e tem muitos professores que estão preparados sim, mas outros ainda não. Outros ainda têm uma certa dificuldade de compreender o tema, né? Mas hoje está muito fácil o acesso, né, para quem se interessar por esse tema, nas informações. Principalmente tem um site, né, que até vou citar,
da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a BDA. Eu entrei www.tdh.org, né? .org.br. Tá? .org.br. Isso, .org.br. tdh.org.br. Ali tem várias informações sobre esse assunto, tem vídeos, tem palestras. Então dá pra gente, não dá pra dizer mais como desculpa que não tem acesso, né? Hoje nós temos a internet aí que nos facilita bastante, né? Correto, doutor. Sim. Nós temos uma pergunta de uma ouvinte, a Edna, daqui de Paranavaí, e ela faz a pergunta se a partir de qual idade é possível diagnosticar a hiperatividade. Na verdade, a idade, muitas vezes a gente recebe crianças de 2 anos, 3 anos agitadas, né? Que os pais chamam de hiperativos. Né? Só que o diagnóstico, para a gente confirmar esse diagnóstico, é em torno de 5 anos de idade. Certo. Porque dentro dos critérios... Daqueles critérios que o senhor citou anteriormente. Tem que haver, principalmente em relação à atenção, tem a ver com as tarefas realizadas. E crianças de 2, 3 anos não tem tarefa. Então fica difícil da gente estabelecer o diagnóstico. Mas a gente percebe que tem crianças que já, desde pequenininha, tem uma tendência. Mas o diagnóstico, na verdade, é firmado a partir dos 5 anos de idade. Todos os sábados, das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, você ouve aqui, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Rádio 101.9. 8h50, que bom, estamos apresentando aí o programa Conversando sobre Saúde. Doutora Márcia está entrevistando o doutor Esmeraldo Ribeiro da Costa Filho. Ele atende aqui em Paranavaí. A dona Rosa ligou aqui agora perguntando aonde é que o doutor atende em Paranavaí. Olha, dona Rosa, é na rua Silvio Vidal, número 2120, no Pronto Saúde, tá bom? Ao lado do Lin Central. Tá certo, então. O telefone é 3422-3521. Em Maringá, o telefone do Dr. Esmeraldo é 3028-9097. E o site que o doutor falou, para você ter mais informações, se aprofundar mais no assunto, sobretudo você que é professor, você que é professora, né? Enfim, todo mundo, eu vou entrar lá porque é muito interessante, somos pais, né? Temos filhos e isso é muito importante. O endereço do site é www.tdh. Estou falando certo, doutor? www.tdh.org.br. Tem um ponto depois do www, né? www.tdh.org.br. Certinho, doutora Márcia, com a senhora. Mas pera lá, antes da senhora falar, quero lembrar você que está em casa, que está ouvindo esse programa maravilhoso. Pode ligar para cá, tá bom? 3446-2114, 3446-2107. A Dani está aqui atendendo. Se a Dani não der conta, o Paulo ajuda, mas ligue. 3446-2114, 3446-2107. Tem alguma pergunta? Pode fazer, tá? E se você também não tem nenhuma pergunta, ligue que você vai concorrer uma cesta de produtos cosméticos maravilhosa. Tem pergunta, Dani? Depois, a Dani tem pergunta depois. A Conceição Gonçalves de Engenheiro Beltrão mandou um abraço. Ô, minha amiga Conceição, longa data, hein? Alô, gente bonita de Engenheiro Beltrão, tá ouvindo aí? Dona Conceição, manda um abraço pro Albino, tá? Fala que eu tô com a vontade de pescar no Pantanal com ele de novo. 8h52, doutora Márcia. Bom, doutor Esmeraldo, então, após ser realizado o diagnóstico, como é feito o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Hoje a medicação mais utilizada, né, no mundo inteiro é o metilfenidato. O metilfenidato, ele
eu vou falar aqui... Os nomes comerciais, né? Os nomes comerciais não vou falar, vou falar o nome... O nome do fármaco. Exatamente, o nome do fármaco. princípio ativo. Metilfenidato é um medicamento que vai fazer um aumento da produção de dopamina no cérebro. Porque o grande problema do TDAH é exatamente a falta de atenção pela falta de dopamina que ocorre ali nos neurônios. Dopamina é um neurotransmissor, né, que faz com que a gente preste atenção, que a gente foque a atenção. Tá? Então, na região frontal, que é na parte da frente do cérebro, o lobo frontal, essa região do cérebro, ela é mais produtora, vamos dizer assim, de dopamina. Então, nessa região, as crianças que têm déficit de atenção, elas têm uma baixa produção de dopamina ali. Então, o remédio vai fazer isso, aumentar essa produção de dopamina, fazendo com que a criança fique mais atenta, mais ligada. Consequentemente, se ela fica mais atenta, mais ligada, ela consegue captar, guardar na memória e aprender. E também diminuir essa hiperatividade dela, se ela tiver hiperatividade. Né? Então o tratamento basicamente é esse. Tem outras drogas que eu não vou citar aqui por questão de tempo, mas o mais importante é realmente a metilfenidato. É um medicamento que a gente utiliza e é utilizado assim no mundo inteiro, com um grande sucesso, né, na atenção da criança, que é o que ela precisa para fixar e para poder guardar na memória e reter o conteúdo. Correto. E a associação desse fármaco também junto com a psicoterapia, isso também vem a realizar um procedimento também? Sim, essas crianças, elas podem muitas vezes ter que a gente chama de comorbidades. Né? Comorbidades são patologias, doenças que vêm junto, o nome co, né, junto, morbidade, doença. Então, doenças que podem vir junto, do tipo, uma das mais comuns, transtorno desafiador opositor, é aquela criança que, além de ter o TDAH, ela se opõe, ela peita, vamos dizer assim, ela briga, ela peita a autoridade dos professores, não tem limites, dos pais, não tem limites, né? São crianças às vezes vingativas, rancorosas, tá tudo descrito dentro do quadro de desafiador opositor. 50% das crianças que têm o TDAH vão ter também como comorbidade o transtorno desafiador opositor. Então muitas vezes você tem que associar medicamento. Além do metilfenidato, usar, por exemplo, um antidepressivo, usar às vezes até um ansiolítico, às vezes até usar, muitas vezes, uma medicação que diminua a impulsividade, naqueles casos mais drásticos, mais graves de, por exemplo, transtorno de conduta, que já é também outra comorbidade, uma coisa mais grave, né? Criança que agride, criança que rouba, criança que desobedece totalmente as regras, invade, né? E às vezes você tem que usar até os antipsicóticos, né, que diminuem a impulsividade. Então você tem que às vezes associar medicamentos, para poder fazer o tratamento adequado. E a psicoterapia, com certeza, né, é importante, porque vai envolver muito o emocional. Crianças com TDAH, às vezes são crianças rejeitadas, crianças colocadas de lado, crianças que os pais ou os professores muitas vezes vivem dando bronca, né, e elas têm uma autoestima muito baixa. E com autoestima muito baixa, elas muitas vezes procuram crianças com problemas também, né? Aquela criança que é rejeitada procura o rejeitado. Ela procura chamar atenção de alguma forma. Muitas vezes para chamar atenção, tá? Porque ela está precisando de atenção, eu sempre digo isso. Se está chamando atenção é porque está precisando de atenção, né? Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Legal, lembrando que nós temos Bifarma aqui em Paranavaí, né?
E nós temos Bifarma, em Paranavaí, na Getúlio Vargas, perto da Caixa Econômica. E lá em Cianorte, a Bifarma fica ao lado do HSBC, o telefone é 3018-3445. Quero lembrar você que pode continuar ligando no 3446-2114, 3446-2107, para concorrer uma belíssima cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma daqui um pouquinho, tá? Daqui uns 10 minutinhos por aí. Bom, você que está ouvindo esse programa, de repente fala assim, eu tenho um parente lá nos Estados Unidos que queria estar ouvindo isso que o doutor está falando, mas eles não estão conseguindo, que a rádio não chega lá. Chega, claro que chega. Você pode pedir para eles entrar no site da Bifarma, www.bifarma.com.br, programa Conversando sobre Saúde. Ali você vai encontrar todos os programas da Bifarma gravados. Então esse programa do Dr. Esmeraldo vai estar lá também, tá bom? Então é só entrar no site www.bifarma.com.br, programa Conversando sobre Saúde, tá bom? Agora são 8h58, doutora Márcia. Doutor Esmeraldo, nós temos uma pergunta aqui da ouvinte Rosiane, e ela faz uma pergunta com relação à alimentação. A criança tem 9 anos e come demais, e se tem alguma relação com a hiperatividade. O fato de a criança comer demais, né, pode ser que ela esteja comendo compulsivamente. Com a hiperatividade, exatamente, não tem, né? Mas se essa criança tiver, por exemplo, um transtorno de ansiedade, e aí sim é uma comorbidade do transtornos TDAH, alimentares transtorno também. de ansiedade, dentro desse transtorno de ansiedade, ela estiver comendo compulsivamente por ansiedade, isso pode estar associado, mas vamos dizer assim, não diretamente, pode ser uma comorbidade. Certo, né? correto. Em relação a... Agora, aproveitando em relação à alimentação, sim. Existem alguns alimentos que podem aumentar, vamos dizer assim, né? A hiperatividade, podem estar relacionados com o TDAH. Corantes, né? Esses produtos que geralmente essas crianças comem, que já têm o diagnóstico devem evitar esses produtos, né, que tem conservantes, corantes, que isso aí podem estimulantes também, doutor? Podem aumentar vamos dizer assim, a hiperatividade da criança. Correto. E então, doutor, nós conversamos sobre as comorbidades, né? E como nós podemos tratá-las. Então, essas comorbidades vai depender de cada situação, né? Por exemplo, então, se a criança tem o TDAH e um transtorno de conduta, por exemplo, ela vai ter que tratar essa comorbidade, principalmente se a comorbidade estiver causando mais prejuízo que o TDAH. Às vezes você tem que tratar primeiro, às vezes, a comorbidade do que o TDAH. Legal. Bom, então a Dani, bom dia, Dani. Bom dia. Você tem uma pergunta para fazer, hein? Sim, tenho sim. É da ouvinte Maria Cristina Tomás. Doutor, ela tem um filho de 6 anos. O quadro de hiperatividade dele já foi constatado. Ela diz que ele tem um déficit de atenção e preguiça nas aulas. Isso tem relação com a hiperatividade? O déficit de atenção faz parte do diagnóstico. Essa questão de preguiça é uma coisa difícil, é um termo difícil da gente definir o que é preguiça, né? Preguiça para mim pode ser uma coisa, para o outro outra, enfim. O importante é perceber que a criança tem o déficit de atenção, tá? E não ficar, vamos dizer assim, classificando a criança como preguiçosa, porque isso vai causar nele o quê? De novo, autoestima baixa. Essa criança vai sentir, então eu sou preguiçoso, eu não dou para nada mesmo, é assim que meus pais me veem, é assim que a professora me vê, eu sou um preguiçoso. Ele vai ter raiva da situação. Exatamente. Então ele tem que ser compreendida, essa criança, se for necessário até levar para uma psicoterapia, né? E se ele tem comprovado realmente o TDAH
com predomínio de déficit de atenção, ele tem que usar o metilfenidato para isso auxiliá-lo na reposição de dopamina e ele poder ficar mais atento. Às vezes, né, essa preguiça, entre aspas, é o sintoma, né, é a perda do foco, é a perda da concentração dessa criança, né? A criança fica dispersa e o adulto muitas vezes acha que aquela dispersão é a preguiça. Tá? E às vezes com a medicação, muitas vezes a criança melhora, né? Desempenha bem. Já tive vários casos assim, inclusive de crianças maiores, adolescentes, que foram a vida inteira tratados como preguiçosos e quando receberam a medicação adequada, passaram a produzir na escola muito bem, né? E viram que todo aquele tempo foi perdido, poderia ter sido, né, aproveitado aquele tempo que foi chamado de preguiçosos. Eu estava até no dia que eu conversei com o senhor, né, ali aguardando lá na sala de espera do seu consultório, e havia uma criança lá que estava sem utilizar o medicamento. Ela já fazia o uso e estava 2 semanas sem a utilização do metilfenidato, né? E ela estava realmente bastante agitada, né? Então a importância dos pais não deixar acabar o medicamento, né? É um uso contínuo durante um tempo, a gente faz geralmente o medicamento de segunda a sexta, que é no período escolar, né? A gente dá uma folga de sábado e domingo, feriado, férias, não toma medicação. Geralmente é assim, tá? E importante os pais compreenderem que esse medicamento, o metilfenidato, não causa vício, não causa dependência. Isso é um estigma muito importante que tem de achar que o metilfenidato causa dependência. Isso não existe, né? Nessa dose que se dá, não há possibilidade de causar dependência. O dia que tiver que parar, para sem problema. E geralmente o tratamento é feito por quanto tempo, doutor? Enquanto persistirem sintomas, né? A gente tem que lembrar que dessa porcentagem que eu disse, de 5 a 8% das crianças têm TDAH, 50% ou até 60% dessas crianças que têm TDAH vão ter continuidade do transtorno na vida adulta. Então, tem adulto com TDAH. Mais ouvida. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados com profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Agora são 9h05. Daqui a um pouquinho nosso amigo Bira, hein? Bom, eu quero falar que tem Bifarma também lá em Cianorte, viu? Fica ao lado do HSBC, com o telefone 3018-3445. Tem Bifarma aqui em Paranavaí, ali no Calçadão, né? Na Getúlio Vargas, perto da Caixa Econômica Federal. O telefone é 3423-1220. Agora são 9h06. Ainda tem tempo você dar uma ligadinha, né? Para concorrer à belíssima cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma. Mas é uma cesta bem grande, viu? Você tem que pedir ajuda. Liga logo, 3446-2114, 3446-2107, para concorrer o prêmio. Doutora Márcia? Milton, eu estava conversando aqui com o doutor Esmeraldo de como o tempo faz falta aqui para nós, né? O assunto é tão interessante e a gente às vezes não consegue fazer a conclusão, né? Mas para finalizar, doutor Esmeraldo, vamos então só falar rapidamente sobre o papel dos pais e da escola, então, no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente já comentou alguma coisinha, mas só reforçando a importância, né? Hoje a gente entende que o médico sozinho, ele não vai dar conta de tratar uma criança com TDAH, né? Ele pode
passar a medicação, mas se não houver uma aceitação dos pais, né, medicar essa criança corretamente, entender, compreender a angústia que muitas vezes essa criança tem pela falta de atenção, enquanto os coleguinhas conseguem copiar, prestar atenção, e ele não consegue. Muitas crianças dizem, eu não consigo me conter, eu não consigo, quando eu vi eu já fiz, já levantei, já pulei. Então isso é um sofrimento muito grande para a criança. Os pais precisam compreender isso, os professores também dentro da sala de aula, né? Não é a bronca que vai funcionar, né? É o acolhimento. A criança precisa ser acolhida dentro do problema dela. Com certeza. Precisa ser compreendida. Tanto pelos pais quanto pelos professores, né? Então a bronca não vai funcionar. O que vai funcionar é você acolher e compreender o que aquela criança está passando, o que está acontecendo dentro da cabecinha dela. Tá? Se você compreender, se você acolher, isso já é um meio caminho andado para o tratamento. Com certeza. Tá? Então é importante, assim, friso isso, que os pais e professores estejam empenhados nessa luta junto com a gente. Somos médicos, né? O médico sozinho não consegue nada. Ele precisa da ajuda, da parceria dessa equipe, dos pais, né? E dos professores. Correto, doutor. E um ouvinte, Ivon Luiz do Nascimento, pergunta se a hiperatividade tem cura. Na verdade, a hiperatividade ela tem uma origem muitas vezes genética, né? O pai, o avô, a mãe, o avó, às vezes tem um quadro de desatenção ou de hiperatividade, e isso muitas vezes se prolonga pela vida. Só que à medida que você vai desenvolvendo, vai crescendo, você vai aprendendo a lidar com os sintomas